precisa saber mudar de tom. Muitas das vezes, no próprio ensaio, acaba deixando muitos músicos aí sem saber o que fazer, porque tem que mudar o tom na hora, né? De um tom mais agudo para um tom mais grave, ou vice-versa. Então, é muito importante que esse músico tenha agilidade nessa mudança de tom. Então, eu vou passar umas dicas aqui, macetes, para ajudar todo mundo aí, até iniciante, para conseguir mudar de tom rapidinho, fácil. Então não perca nenhum detalhe da aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então vem comigo, porque realmente a aula hoje está muito legal, tá show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi. Bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Não esqueça de dar um like lá embaixo, compartilhe com seu amigo essa aula, se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho, tá bom? Muita gente tem dificuldade aí para mudar de tom porque acaba estudando errado, acaba decorando os acordes, e isso tudo atrapalha o músico. É necessário que todo músico comece a estudar campo harmônico, intervalos, tudo isso ajuda na mudança de tom. Então vou dar umas dicas aqui muito legais para vocês entenderem rapidinho como mudar de tom. Primeiro passo, você precisa entender que para mudar de tom você não precisa saber qual acorde literalmente você tem que cair. Se é sustenido, se é bemol, isso atrapalha principalmente quem está começando. Você precisa saber, na verdade, o intervalo que está acontecendo no braço do seu instrumento ou no seu instrumento. Você sabendo isso, a estrutura do acorde, o intervalo, você muda o tom, mesmo sem saber qual o nome daquele acorde. A princípio, com o tempo, você vai sabendo o nome dos acordes. Então, o macete está em você trabalhar em cima dessa sequência que acontece a música, dos intervalos. E toda a música trabalha dentro do campo harmônico. Só que as músicas ela tem a sua sequência. Então, você trabalhar em cima dessa sequência, você acaba conhecendo o intervalo no seu instrumento e também a estrutura que está sendo feita. Com isso, você muda de tom qualquer música. Até iniciante consegue fazer isso. Porque ele está tocando uma música simples, no seu nível, vamos dizer assim, mas ele vai conseguir mudar de tom porque ele vai trabalhar em cima dos intervalos. Então, olha a primeira dica. Por exemplo, estou fazendo aqui um Dó com sétima maior. Ó, a música fez isso, depois ela fez um Ré menor com sétima, depois ela fez um Sol com sétima e voltou para o Dó. A música aqui neste exemplo, o primeiro acorde foi com sétima maior, a estrutura foi com sétima maior. Então, toda mudança de tom que eu fizer, eu tenho que fazer esse primeiro acorde aqui na mudança de tom com sétima maior. Então, esse primeiro passo. O segundo, ele fez um tom depois, a distância. Então, ele fez menor com sétima. Então, já dá uma caracterizada aí que esse aqui é o primeiro grau e o segundo grau. Porque toda vez acontece isso, o primeiro grau com sétima maior, ou maior, mas nesse caso com sétima maior, e o segundo menor com sétima. Então, toda vez, um tom depois. Então, é regra. Para mudar de tom, é só seguir essa regra aí, a princípio. Depois ele fez um Sol com sétima. Aqui está um macete, aqui uma dica, que todo quinto grau dominante, ele está em cima dele quando a gente começa a tocar aqui da quinta corda. Então, aqui em cima está o quinto grau. Então, o que a música fez? Primeiro, segundo grau menor e quinto grau. Então, é regra seguir essa sequência e também a distância, o intervalo e a estrutura. Então, se eu for mudar de tom para Mi bemol, é só seguir o mesmo movimento que foi feito anteriormente. Eu vou para o Mi bemol, a mesma estrutura. Ele fez um tom depois, então eu vou fazer um tom depois, menor, como ele fez lá com sétima. Mesmo que eu não saiba o nome do acorde, mas eu sei que a distância está certa. E ele fez esse movimento aqui, ele voltou um tom e subiu uma corda.
ele fez o acorde com sétima, que é o quinto grau. E com isso você vai estudando, como eu falei, sabendo que aqui é o quinto grau desse acorde que está embaixo. Então acaba você mudando de tom. Ó. Mudou de tom. Isso serve para mais agudo ou para mais grave. Eu poderia muito bem começar aqui no si bemol, ó, e fazer a mesma distância. A mesma coisa, o mesmo movimento. Já mudei de tom. Então acontece muito. Mas existe um problema, é quando você muda de corda, que é o mais difícil. Eu quero fazer esse movimento aqui na corda de cima. Então, por exemplo, Sol, eu vou fazer a mesma estrutura. E com isso você vai aprendendo também que o sétimo maior é assim que faz, você vai estudando. Se fosse acorde maior também tanto faz. Estou fazendo com sétimas maiores e menores, mas a ideia é entender o intervalo. Então, o segundo, né, um tom na frente, então vou fazer menor. Já comecei a mudar de tom. Depois o quinto grau aqui, ele fica embaixo do segundo aqui, quando a gente começa na sexta corda. Fica mais fácil aqui, ó. Então tá aqui o segundo, e eu só descer aqui, faço com sétima aqui, já mudei de tom. A mesma sequência. Só tem que entender onde fica cada intervalo, cada grau do campo harmônico, ó, primeiro, segundo, quinto grau. E com isso você vai estudando, que aqui é o quinto grau. Toda vez que você começar aqui na sexta corda, o quinto grau vai estar aqui. Se o quinto grau está aqui, o quarto grau está aqui embaixo. Então você começa a estudar, é assim que estuda. E parar de decorar, porque decorar não adianta. Aqui, ó, primeiro grau, quarto grau e quinto. Se aqui é o quinto, um tom depois é o sexto menor. E assim vai, você vai estudando o campo harmônico, vai entendendo. Mas nesse caso dessa cadência, eu fiz aqui. Agora eu quero mudar para o si bemol, mas aqui em cima, na sexta corda. Então eu acho si bemol, faço o mesmo movimento. Um tom, quinto grau embaixo e fecho. Então esse movimento é o mesmo movimento quando a gente fez aqui no Dó. Só que eu mudei de tom aqui para o Mi bemol, depois para o Si bemol, depois para o Sol, depois para o Si bemol, e tanto faz. Então, como eu disse no início, a dificuldade está em você conhecer o nome das notas. Então não precisa, o importante é você seguir o mesmo intervalo. Eu vou passar aqui uma outra cadência com mais movimentos, para a gente entender como é que faz esse processo de mudança. Pessoal, antes que eu me esqueça, se você quiser aprimorar seus estudos com aulas mais avançadas aqui comigo, diretamente comigo, eu preparei 2 cursos com a didática inovadora, com material em PDF, são aulas em vídeo muito legal, tenho certeza que você vai gostar. O primeiro curso é um curso de harmonia funcional 1 popular. O segundo curso é o curso de arranjo popular avançado. Vou voltar para a aula, porque ela realmente hoje está muito legal e está show de bola. Para finalizar, eu vou passar um exemplo aqui de uma cadência com mais movimentos, para você entender como funciona essa mudança de tom usando essas dicas que eu passei lá atrás. Então, por exemplo, vamos supor que a música fizesse Sol com sétima maior, esse Ré aqui, ó, Ré com baixo e Fá sustenido, fez Dó com sétima maior, depois fez Dó menor com sétima e depois Sol. Aí você pegou uma música desse jeito e quer mudar de tom e não sabe como fazer. Então, aquelas dicas são primordiais. Estrutura primeiro, Sol com sétima maior. Então, se eu mudar de tom, eu vou fazer também com sétima maior. Então, vamos supor que eu vou mudar para o Ré. Então, mudei para o Ré. Então, qual é a sequência do acorde? Qual é a distância? Ele voltou meio tom aqui, fazendo uma inversão. Então, seria que o Ré é o Q de Sol aqui, ó, quinto grau. Lembra daqueles exemplos que eu passei lá atrás? O segundo grau está aqui, o quinto grau está aqui. Então, o Ré é o quinto grau. Ó, com baixo e Fá sustenido. Então, se eu começar em Ré, eu vou fazer o mesmo movimento. Vou voltar aqui para a nota anterior, vou fazer o quinto grau, que é o Lá, aqui embaixo, só que o Lá aqui faço isso, faço a inversão.
é bom que a gente aprende também outros acordes. Por isso que é bom estudar. Então, ó, sequência, já mudei de tom. Aí depois, voltando para o Sol aqui, depois desse acorde, ele caiu embaixo do primeiro. Quando a gente está tocando aqui em cima, na sexta corda, como eu falei lá atrás, embaixo é o quarto grau. Então, se eu estou aqui no Ré, o quarto grau dele, ele está um tom atrás e uma corda em cima. Então aqui, ó, Ré, o quarto grau é o Sol. Então, anteriormente, se eu fiz Dó com sétima maior, eu vou fazer Sol com sétima maior para o quarto grau. Depois ele fez aqui Dó menor, lembra? Depois de Dó com sétima maior, ele fez Dó menor com sétima. Vou fazer a mesma coisa, Sol, já mudando de tom, né? Faço Sol menor com sétima e volto para o primeiro. Então, mudando de tom, ó. Mesma coisa, já mudei, quarto grau, menor. Muito interessante. Como eu disse lá no início, você não precisa saber qual o nome dos acordes. Se você fizer essa distância e acompanhar os graus, as estruturas, você muda para qualquer tom. Eu fiz em Sol, fiz em Ré. Se eu mudar aqui para Si bemol, eu vou usar o mesmo jeito aqui que eu fiz aqui, ó. Vou fazer isso, só que eu tenho que botar o dedo aqui porque eu não tenho a pestana aqui. Então eu tenho que botar o dedo aqui, fica um pouquinho mais difícil, mas é o mesmo acorde. Faço o quarto grau, menor, e mudei de tom. Quando precisa mudar de tom? Por exemplo, aqui está uma pessoa que canta mais grave. Vamos supor, um homem cantando. Então está muito grave. Então, uma mulher vai cantar, uma criança, ou alguém que tem uma voz mais aguda. Então você tem que aumentar a tonalidade. Então por isso que você aumenta um tom e meio, aumenta um tom. É só seguir as regras. Então fica muito fácil. Eu fiz aqui. Se eu quiser fazer essa mesma cadência aqui, fazendo em Ré bemol, por exemplo. Fiz em Ré, agora em Ré bemol. Só fazer a mesma coisa, ó. Faço voltando meio tom, siga a mesma regra. Ah, mas eu não sei o nome do acorde. Não tem problema, é importante seguir a distância e a estrutura. Depois faz. E faz menor. É uma questão de estudo. Claro que demanda estudo, demanda tempo em casa, mas se você começa a estudar esses detalhes que eu passei lá do início, devagarzinho, daqui a pouco você está mudando de tom automaticamente, rápido, fácil. É uma questão realmente de dedicação em casa, é necessário. Para você se transformar em um músico melhor, você tem que estudar. Pessoal, não esqueça, dá uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo, compartilhe também com seu amigo essa aula, acaba ajudando o seu amigo e ajuda o canal aqui também. Se inscreva se você não é inscrito, seja nosso parceiro, ative o sininho, tá bom? Comente a aula aqui, bate um papo comigo, vamos aprender juntos, tá bom? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe. E até a próxima aula aí, se Deus quiser.